Algumas pessoas vivem uma vida inteira buscando um amor, mas não conseguem encontrar. E não é por falta de beleza, nem bondade, nem vontade. É porque lá no fundo existe uma fidelidade invisível, um vínculo tão profundo, tão enraizado, que ocupa o coração. Não é um trauma, não é uma ferida. É justamente o oposto. É amor demais, admiração demais, lealdade demais. Um pai tão presente, tão bom, tão forte, uma mãe tão impecável, tão sábia, tão admirável, que o coração não encontra espaço para mais ninguém. Você pode até não ter percebido isso conscientemente, mas se o seu coração está fechado, se os relacionamentos nunca duram, se você sente que o amor nunca chega ou sempre decepciona, talvez o problema não seja o outro, talvez o seu coração ainda esteja comprometido. E esse tipo de comprometimento não é visível, não é racional, é algo que acontece no silêncio da alma e molda tudo que vem depois. Todos falam muito sobre as dores causadas por pais ausentes, abusivos e críticos, mas raramente a gente fala da prisão que nasce do amor. Quando você ama demais o pai ou a mãe, quando você os coloca num pedestal inatingível, o seu coração se ancora ali. E então, sem perceber, você diz: ninguém será como ele, ninguém cuidará de mim como ela. Se não for igual, eu não quero. Fora o que a gente diz assim: eu não chego aos pés do meu pai, eu não chego aos pés da minha mãe. E esse sentimento vira regra, um código energético silencioso. E lá no fundo você sente: meu amor já tem um dono, não dito, mas vivido. Você tenta se relacionar, mas algo em você bloqueia. Julga, esfria, compara, foge, sabota. E muitas vezes nem entende por quê. Porque não é que o outro não seja bom, é que ninguém, absolutamente ninguém, consegue ocupar o lugar que nunca foi desocupado. E esse é o papo que a gente vai ter hoje aqui na série do Manifestação, as dores que o Protocolo Amores transforma. Meu nome é Ana de Brito e se esse tema chegou até você, é porque alguma parte sua já está pronta para se libertar. Com amor, é claro. O que eu sei é que essa dor pode se manifestar de muitas formas. Às vezes é sutil como uma névoa. Outras vezes é um padrão repetitivo que se impõe e quanto mais você tenta explicar, mais distante você fica da causa real. E aqui a gente vai trazer alguns panoramas, algumas variações que talvez estejam presentes na sua vida agora, sem que você tenha se dado conta. Nesse primeiro panorama, você se culpa por se apaixonar por alguém que a sua mãe ou seu pai talvez não aprovassem, ou que jamais estariam à altura daquela figura idealizada. No fundo, você quer viver um grande amor, mas inconscientemente sente que está sendo desleal ao seu primeiro amor. Como se estivesse traindo a confiança, como se estivesse quebrando um pacto invisível. E muitas vezes você tenta ser tão perfeito quanto eles. Você cresceu admirando tanto esse pai, tanto essa mãe, que se cobra o tempo todo para ser igual. Ser forte como ele, amável como ela, justo, inteligente, gentil, inabalável. E porque você sente que nunca vai estar à altura, você se sabota, você se fecha, você nem tenta às vezes. Você prefere destruir antes que alguém veja que você não chegou lá. Ou muito pior, você acaba escolhendo parceiros abaixo de você, abaixo da sua luz, para que você nunca possa correr o risco de ser comparado com aquele modelo interno idealizado. Muitas vezes você fica procurando o pai ou a mãe no parceiro. Você se envolve, mas não ama. Você se atrai, mas não se conecta, porque no fundo está procurando os mesmos gestos, o mesmo cuidado, o mesmo afeto que um dia recebeu de pai ou mãe. E quando o outro não entrega, porque não é o papel dele, você esfria, você se afasta ou sente que algo está errado. Mas o que está errado não é o outro, é a comparação constante que o outro nunca vai vencer. E aqui vai mais uma armadilha escondida nesse lugar, o peso da perfeição. Essa dor é tão invisível que muitas vezes é confundida com algo bonito. Eu tenho muito respeito, tenho muita gratidão. Meu pai sempre foi meu maior exemplo, minha mãe é tudo para mim. Sim, e tudo isso pode ser verdade, mas também pode ser o que está te impedindo de seguir. O pai não é seu parceiro.
A mãe não é sua confidente eterna. O lugar deles é sagrado, mas não é o presente afetivo. Se você ainda precisa de aprovação energética deles para se vincular, se você ainda sente culpa por viver o amor de um jeito que eles talvez não entenderiam, você ainda está preso. E não se trata de excluir esse amor, mas de reorganizar, recolocar cada um no seu lugar, com amor, com maturidade, com consciência. É aqui que entra o trabalho energético, porque tudo isso está no seu campo, nas camadas mais sutis da sua consciência. Foram pactos silenciosos, modelos internalizados, códigos herdados, e se você não limpar isso, você vai continuar buscando sem encontrar, desejando sem se permitir, amando sem se entregar. O que liberta é energia, mas não qualquer energia. É uma força viva, amorosa e precisa, que toca exatamente o lugar onde o bloqueio começou. Quando a gente percebe, quando a gente toma consciência das coisas, há um grande salto. E esse podcast é para trazer isso. Mas aqui eu também recomendo a energia. O Protocolo Amores, ele não é um curso, nem uma técnica. É um campo energético inteligente, criado para conduzir você para uma jornada profunda de reconexão com o amor, com sua essência e com a sua liberdade. Gente, são 14 audiosessões criadas que vão muito além das sessões aqui do canal. É um passo a passo, é um protocolo, é só seguir que você vai limpar muito o seu campo. Quanto mais você fizer, mais camadas você vai limpar e vai começar a abrir as infinitas possibilidades que já estão aí disponíveis para você. A desprogramação neurobiológica é uma energia que atua além das crenças, ela atua na programação mental completa, que envolve milhões de informações. A energia do desabuse-se, que cura as dores da nossa criança, rejeição, abandono, pactos silenciosos de não merecimento. A sessão que trabalha o sistema familiar, liberando vínculos que mantêm o teu coração preso ao passado. Lá a gente atravessa a sua história por completo, das vidas passadas até o momento presente, da vida uterina até as decisões atuais. Você terá acesso a essas 14 audiosessões e a cada escuta você vai limpando, se transformando e abrindo caminho para novas possibilidades, para um amor verdadeiro, para uma vida mais feliz, mais aberta, mais leve e próspera. É uma jornada silenciosa e profundamente transformadora, e tudo que ela precisa é que você permita e que você esteja presente e constante com o trabalho. Então, se você conhece alguém que sem saber pode estar vivendo exatamente isso, se sim, compartilha com essa pessoa esse episódio com muito carinho, porque a maioria das pessoas que passa por isso nem percebe. Aliás, é sempre assim. Quando algo parece positivo demais, como a admiração, o respeito, o amor por um pai ou por uma mãe, a gente raramente desconfia que pode estar escondendo uma prisão. Por isso, se tocou o seu coração, ativa o sininho, se inscreve no canal e leve essa conversa para mais alguém que talvez precise ouvir isso. Com total gentileza e amor. Amar os seus pais é um privilégio, mas seguir sua vida amorosa com liberdade é um direito. Você não precisa ser perfeito, você não precisa provar nada, você só precisa estar disponível. Nos vemos no próximo episódio do Manifestação, onde a gente fala das dores que ninguém vê e da energia que pode libertar tudo aquilo que ainda te prende. O Protocolo Amores é uma jornada para quem quer parar de repetir vínculos antigos e começar a escrever histórias novas com o coração totalmente livre.